quero começar dizendo bom dia a vocês, dizendo da minha satisfação, da minha alegria de ter sido convidado para participar dessa conversa tão inspiradora e proveitosa que a Fundação Lehman está proporcionando a nós e aos senhores gestores municipais. E quero cumprimentar os dois participantes dessa mesa comigo, Dr. Carlos Abicalil, com quem eu tive a honra de colaborar na primeira avaliação do Plano Nacional de Educação, ele, deputado federal da Comissão de Educação, e eu, consultor legislativo. Deputado, eu não consigo deixar de chamá-lo assim. Deputado, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho parlamentar e faço votos que o senhor tenha o mesmo sucesso agora na sua experiência executiva no MEC. Tá? E também quero cumprimentar o professor João Palma, dizer que o escutei na abertura ontem à noite e também fiquei muito contente de ouvi-lo. Né? Bom, amigos, a razão da minha presença, desse convite, é procurar relatar para vocês, num espaço muito curto de tempo, uma experiência de regime de colaboração que a gente está construindo no estado do Ceará. Eu vou começar a projetá-la. Pedir aqui, mudar aqui para ver um pouco. Bom, o regime de colaboração é um termo importante, é um termo-chave da Organização da Educação Nacional, conforme o artigo 213 da Constituição, e eu entendo basicamente por colaboração, corresponsabilidade, coordenação, no sentido de evitar superposição de esforços, e cooperação. E tudo isso na perspectiva da gente construir mesmo um sistema nacional articulado que seja a expressão do aperfeiçoamento do nosso arranjo federativo, que ainda tem muito que melhorar. Não é novidade para nós, gestores públicos da educação, né, mas os âmbitos de possibilidade, necessidade e, eu diria, oportunidade do regime de colaboração entre municípios, Estado e União, a cessão de pessoal, a cessão de prédios, equipamentos mobiliários, o compartilhamento de transporte escolar, a cooperação técnica, a cooperação financeira, e eu considero que cooperação técnica é boa quando também tem cooperação financeira, e cooperação financeira é boa quando tem cooperação técnica. Então, eu gosto de combinar esses dois termos. É preciso que nós nos situemos. Eu estou apresentando uma experiência que tem limites em relação à sua exemplaridade para gestores municipais e estaduais paulistas, porque nós sabemos das diferenças de desenvolvimento social, históricas, socioeconômicas entre essas duas regiões do Brasil, mas também a gente pode prospectar semelhanças e possibilidades de diálogo entre essas duas experiências. Bom, para que a gente saiba melhor assim do que eu estou falando, ou o que está na minha cabeça quando eu falo, eu quis dar alguma precisão a alguns termos e algumas premissas da minha fala. A primeira é sobre avaliações padronizadas. Eu falo de um lugar de gestor que acha que a avaliação padronizada é importante, sim, e tem o seu valor. Tem seus limites? Sim, tudo tem limites. E o trabalho do intelectual é sublinhar limites, evidenciar limites. Mas a gente também tem que afirmar o valor das coisas, sobretudo das coisas que a gente precisa num determinado momento da história do desenvolvimento de uma gestão.
E então nós acreditamos em avaliações padronizadas e nós assumimos que a escala SAEB e o IDEB é um indicador, vamos dizer assim, com que nós podemos trabalhar satisfatoriamente, mesmo que também estes dois instrumentos precisem e possam ser aperfeiçoados. Mas nós os temos, eles são bons, são de alta qualidade, de padrão internacional, e nós podemos fazer muito com eles. E muito tem sido feito. O outro termo importante é que nós vamos falar de uma experiência focada na alfabetização. E num conceito bem delimitado de alfabetização, como as competências que se precisa conquistar até o 2º ano do ensino fundamental, que é a decodificação da leitura, do nosso código de linguagem, a leitura e a escrita, que, óbvio, não pode se encerrar aí, mas que certamente nada será seriamente construído se isso não tiver bem feito, né? E de que a gente também assume a necessidade de sistemas de incentivos baseados nesses resultados de avaliação. Bom, nós temos ainda 2 premissas muito importantes. Uma é a premissa que eu vou chamar de premissa de eficiência, que é assim: qualquer que seja o montante de recursos financeiros, técnicos e humanos dados numa situação, nós podemos e precisamos nos comprometer de ver como fazer mais com essa quantidade de recursos. Isso não desqualifica e nem tira o lugar de uma discussão sobre disponibilidade de mais recursos. Mas qualquer que seja o volume de recursos, enquanto gestores, nossa tarefa é fazer com que eles rendam mais. E isso o brasileiro aprende como economia doméstica com seus pais e suas mães trabalhadores. Bom, diante disso, nós fizemos, e a outra premissa que eu acho importante é assim: eu acredito na potencialidade do poder local, dos municípios brasileiros, de prover a educação básica, sobretudo a educação infantil e ensino fundamental 1, que os brasileiros merecem, que todos os brasileiros merecem. Então, essas são as nossas premissas. Diante dessas premissas, a gente fez um reordenamento institucional, jurídico institucional da Secretaria de Educação. Nós, além da nossa herança de uma relação boa entre Estado e Undime e uma experiência pioneira de municipalização na década dos 90, nós tivemos o Fundef, que no caso nordestino tem um outro significado, ou tem significados diferenciados em relação ao Sudeste, mas particularmente na nossa gestão, nós mexemos muito, criamos lei para fazer com que as coisas andassem mais rápido. Então, nós criamos uma lei que redefine critérios de distribuição do ICMS com base nos resultados de educação, e resultados de educação aí é fluxo, aprovação e proficiência na escala SAEB. Nós criamos uma lei para facilitar a transferência de recursos para o transporte escolar. Nós mexemos no decreto para facilitar a cessão de pessoal de uma forma menos burocrática e multilateralmente respeitosa, né? Nós criamos 2 programas de cofinanciamento, um para transporte escolar, onde cada ônibus adquirido pelo município, o Estado dava um outro, e onde cada centro de educação infantil construído pelo município, o Estado dava um outro. E nós criamos um programa chamado Programa de Alfabetização na Idade Certa, que é um programa de cooperação técnica e financeira. Nós criamos uma coordenadoria
exclusivamente para cuidar da relação com os municípios, e a tarefa dessa coordenadoria é: lembre-se de respeitar município. Município é unidade da federação, e essa cultura que no Nordeste é muito forte, de quadros da Secretaria de Educação Estadual se dirigir ao município como se fosse subalterno, nós temos que romper com ela. E temos mesmo. Tá? Bom, feito isso, nós assinamos um protocolo de intenções, todos os 184 municípios assinaram. São 12 itens que eu vou evitar de ler aqui, se der tempo nós leremos depois. E aí nós temos um breve balanço do que o Estado disponibilizou também em termos de cooperação financeira. Então, para o Programa Alfabetização na Idade Certa, até hoje, nós investimos 107 milhões em 4 anos, e desse recurso, uma parte considerável é do governo federal. Em apoio a pequenas obras de reforma em escolas municipais, nós investimos 9 milhões, mas nós fizemos uma articulação para, vamos dizer, uma mediação estruturada entre os municípios cearenses e o governo federal, que possibilitou a captação de 126 milhões para os municípios do Ceará. Nós investimos 141 milhões em transporte escolar. Antes de entrarmos, a transferência era por convênios que não eram executados até o fim do ano, e o município nem conseguia executar e já tinha que devolver o dinheiro. E hoje a gente executa mais de 95% dos recursos assignados para cada município. E disponibilizamos 40 milhões para esse programa de paridade na aquisição de ônibus e de 120 milhões na paridade na construção de centros de educação infantil. Nós somos 184 municípios, quase 6 mil centros de educação infantil, com 16 mil professores, e 188 mil alunos de pré-escola. Somos 6 mil escolas de ensino fundamental, com 28 mil professores e 284 mil alunos no primeiro e no segundo ano, e esse é o universo da nossa cooperação técnica com o PAIC. Bom, nós partimos de uma avaliação de proficiência dos meninos do segundo ano, com base na escala do SAEB e no pré-teste da Provinha Brasil. Nessa escala, o ponto desejável é acima de 150, e a média dos municípios cearenses, em 2007, que era o nosso zero, era 118, 2008, 127, 2009, 142, quase 143, e agora 162,4. Então, na média, nós já conquistamos o nosso objetivo. Mas a gente não pode se contentar com médias, então tem que ter cuidado com equidade. Então, em relação às médias de cada município, nós tínhamos 39 municípios com médias abaixo do aceitável e 94 numa etapa intermediária, em 2007. E em 2009, nós zeramos os municípios com médias abaixo do aceitável, só 22 no intermediário e o restante no satisfatório ou desejável. Esse ano, os resultados preliminares indicam que a gente terá só um município no resultado intermediário, 40 no satisfatório e 140 no desejado. E esse é o mapa de distribuição dessas médias entre os municípios cearenses. Então, a gente brinca, né? Nós temos a história, vamos dizer assim, por trás de cada cearense tem aquela história da seca, e a gente brinca que, pelo menos em termos de compromisso com a educação, a gente quer deixar o Ceará verde, né? E estamos conseguindo, graças a Deus, e há muito trabalho. E algo dessa determinação começa a refletir no perfil do IDEB dos municípios cearenses em relação à região Nordeste, né? Então, se vocês observarem a mancha amarela,
que são IDEBs entre 3,8 e 5,9, ela começa a ser visível, mas predominar no Ceará, e vocês veem um pontinho verde aqui. Esse pontinho verde é o município de Sobral, que em 2009 teve IDEB 6,6 na rede municipal, uma rede grande de 15 mil alunos, 39 escolas e 38 tiveram IDEB acima de 6 e uma teve IDEB 5,7. Isso significa, para nós, a combinação de melhoria com equidade e uma exemplaridade que nos dá autoridade para falar para cada município cearense e nordestino de que é possível, necessário e é obrigação nossa fazer isso. Né? Eu trouxe uns outros slides que contam um pouquinho essa história do município de Sobral. Lá, né? Parece-me que está precisando alimentar ainda ali. Pode ser? Então, Sobral, em 2000, partiu de uma constatação terrível, que era que 48% das crianças terminavam a segunda série sem saber ler. E que isso comprometia todo o resto do processo de escolarização. Então, a gente ficava com aquela história de menino lá no 5º ano sem saber ler, e a gente dizendo, o problema é do menino, o problema é de desinteresse do pai, e cadê a escola? E cadê o gestor? Né? Então, a gente lá começou um ciclo de política em 2000, e eu trago aqui umas séries históricas para vocês observarem. Por exemplo, abandono, quer dizer, o abandono dentro do ano, no ensino fundamental de 1º a 4 anos, para uma matrícula de 15 mil alunos. É 0 relativo desde 2004 e é 0 absoluto desde 2007. E são meninos pobres, não são meninos que abandonam porque só são pobres. A minha fala militante sobre isso é que os meninos abandonam quando a escola é pobre. Pobre, principalmente de perspectivas de aprendizagem. Né? A distorção... Opa, passou um... Bom, então lá nós empreendemos um trabalho de alfabetização no 1º e 2º ano do ensino fundamental, que produziu esses resultados ao longo desses 10 anos. A gente vê que, desde 2004, o número de crianças alfabetizadas no 2º ano é acima de 90%, e vem se estabilizando. Ontem eu estava conversando com a secretária de Sud Menuti. Nós encontramos o que a ciência já sabia. O número de meninos, percentual de crianças que, de fato, não aprendem a ler numa sala convencional, gira em torno de 2% a 5%. Então, essa história de nós patologizarmos o fracasso dos meninos e dizer que tem um abandono e um fracasso de 20% e dizer que são os meninos que não são capazes, não é certo. Não somos os culpados, mas somos os responsáveis para melhorar isso. Bom, a distorção idade séria em Sobral, que caiu de 47% em 2000 para 3% nesse ano de 2010, do 1º ao 5º ano. E nós, desde 2003, que lá em Sobral, começamos a monitorar o que seria o impacto dessa política de alfabetização no 5º ano. Então, nós pedimos, com a cooperação técnica do INEP, para fazermos um SAEB em 2003, fizemos só português, em 2004 fizemos português e matemática, e aí temos depois Prova Brasil, 2005, 2007 e 2009, e podemos ver que, em 2009, Sobral passa da barreira dos 200 pontos que, na escala SAEB, é o que se espera para um menino de 5º ano. E, em termos de IDEB, nós temos aí os IDEBs de Sobral, Ceará e Brasil, nos anos de 2005, 2007 e 2009, óbvio, para o 5º ano,
e a gente já vê o fruto desse ciclo de 10 anos de política. E nós esperamos que esse ciclo de política de cooperação e regime de colaboração entre o Estado do Ceará e os municípios cearenses, daqui a uns 4 anos, possa nos permitir contar a história do IDEB dos municípios cearenses, sendo Sobral não uma exceção, mas sendo a regra, né? A gente tem também um vídeo que explica melhor como se dá essa cooperação técnica, os eixos dessa cooperação técnica, que são educação infantil, literatura infantil e formação do leitor, avaliação padronizada, gestão municipal da rede e alfabetização, onde a gente trabalha com material estruturado, com formação em serviço e com responsabilização, né, dos gestores. Em que sentido? Não há, e nem é o caso de punir, mas é o caso de premiar quem está se esforçando para fazer o seu trabalho melhor. Então, se nós tivermos tempo, a gente detalha um pouco da experiência. Obrigado. Amigas e amigos da Undime São Paulo, bom dia a cada uma e a cada um. Aos meus colegas de mesa, secretário adjunto Palma, secretário adjunto também no Estado do Ceará, Maurício, minha saudação pela realização desse seminário, a Fundação Le Mans pelo convite e oportunidade de estar nessa manhã de hoje atualizando um tema que é, em perspectiva, um tema acumulado ao longo das nossas relações federativas construídas na história do Brasil, nas sucessivas organizações do Estado brasileiro, e a partir de 1988, com a Constituição Federal, com uma condição sui generis em organizações de Estados federativos, o fato de que os municípios adquirem, na organização do Estado brasileiro, as autonomias. Essa é uma relação federativa, portanto, que alcança poucos espaços comparativos com outras experiências de federação e de federalismo, mundo afora, em que pese, na história da educação brasileira, ter uma larga tradição de distintas formas de colaboração e, mais recentemente, por imposição da Constituição da República, termos necessariamente, na emenda 59, uma pactuação que obriga a União a participar corresponsavelmente da escolaridade obrigatória, diferentemente do artigo 208, vigente até dezembro do ano de 2009, em que tal obrigação era apenas entre estados e municípios. Portanto, estamos inaugurando uma feição rigorosamente nova do ponto de vista da abrangência, da cooperação federativa e das obrigações da União, que me parece a minha tarefa representar aqui, na mesa de hoje, em que pese estar provisoriamente nomeado na condição de secretário de Educação Especial, e ao final da minha breve exposição, devo sinalizar quais as reformas em curso, do ponto de vista do aparato estrutural do Ministério da Educação, para fazer frente a essa alteração constitucional particularmente, como também a expansão da obrigatoriedade de educação escolar no Brasil, que já alcança o ensino fundamental de 9 anos, mas que em 2016 deverá alcançar a educação pré-escolar de 4 aos 5 anos de idade e também o ensino médio, numa nova extensão de obrigatoriedade que alcançará na década, portanto, toda a população de 4 a 17 anos. E, no particular, de atenção aos municípios, evidentemente, uma tratativa mais adequada ao sentido de atenção prioritária, regulamentada pela LDB, que não significa exclusividade da sua responsabilidade, e tampouco a uma única modelagem de formas e regimes de colaboração nas 3 esferas de governo.
Ao saudá-los, portanto, inicio a apresentação, cujo objetivo era tratar um contexto mais abrangente. Este convite, portanto, ocorre não apenas no momento em que a UDIME se reorganiza na sua representação em âmbito nacional e estadual, elegendo suas direções respectivas, mas, ao mesmo tempo que este seminário está propondo a formação de lideranças, abre um espaço para nós tratarmos objetivamente nesta oportunidade. Temos, na história de construção da própria União dos Dirigentes Municipais de Educação, um legado absolutamente afirmativo do compromisso com a educação pública, com o debate em torno da qualidade, da democratização, além do que, seguramente, cumprida a primeira década do Plano Nacional de Educação pós-Constituição, evidentemente nós temos um outro patamar para observar o que foi feito, o que foi dito, o que precisa ser feito, o que nós precisamos, portanto, organizar frente a esse futuro da década que se inaugura. No momento em que inaugura-se também uma legislatura em âmbito estadual e federal, e cujo eixo norteador, a partir do ordenamento do artigo 214, para as relações federativas e de cooperação técnica e financeira, passa a ser conduzido pelo Plano Nacional de Educação e suas repercussões nos planos estaduais e nos planos municipais, independentemente do tempo de vigência que eles já tenham, uma vez que nem todos têm 10 anos já de instituição em lei, e boa parte dos municípios sequer chegaram a formular em lei municipal os seus planos municipais na década anterior. Essas oportunidades, portanto, nos levam a considerar uma pauta de composição que dá sentido, significado e razão ao regime federativo, que é a ocorrência da democracia e, portanto, a pluralidade de convicções políticas e de ideários, de programas, é absolutamente concebida como sendo uma pauta obrigatória neste regime de colaboração e de cooperação. Portanto, o respeito à diferença, à diversidade, é um modo de conduta absolutamente imprescindível nesta relação. O horizonte do direito, porque o que deve ter e dar fundamento a qualquer prática, forma, regime de colaboração, de cooperação federativa, é o direito do cidadão e da cidadã a ter acesso à escola, êxito no processo escolar e, evidentemente, a esse acesso, a esse êxito, a realização de práticas na educação escolar, que não encerram o processo educativo, mas que são a obrigação do Estado, estrito sensu, tendo aí o exercício de convivência com as distintas autonomias, com o exercício da liberdade, com o diálogo social nas diferentes instâncias de governo e de representação, como sendo uma conduta continuada, o dever da transparência, não apenas frente aos conselhos de acompanhamento de aplicação de recursos e fundos, a exemplo do Fundeb, da merenda escolar ou do transporte escolar, que são obrigatórios por lei, mas também da observação no conjunto da comunidade, da sociedade, das metas, pactos, obrigações, compromissos que na esfera da administração pública nós assumimos em torno da realização daquele direito mais fundamental. E, ao mesmo tempo, submeter-nos, neste regime federativo, ao controle social democrático. Superamos, do ponto de vista de sociedade, de desejos, de aspirações da própria concepção de Estado, um momento de resistência às pressões de redução das obrigações do Estado e de suas consequências, no debate social e titulado como neoliberalismo, que nós podemos colocar no plural, do ponto de vista das concepções. Uma nova relação entre público e privado foi inaugurada, por exemplo, no sistema de financiamento, por reclamação de que as creches de organizações civis pudessem receber financiamento público do ponto de vista dos recursos do Fundeb, uma alteração importante na legislação brasileira, que deve ser feita com o registro aqui, especialmente na base da organização dos municípios. Uma nova participação e concepção de qual que seja o papel do Estado como regulador da oferta educacional, por um lado, e como promotor da qualidade social, por outro lado. O significado desta qualidade social, que, por exemplo, na exposição feita a partir da experiência exitosa de Sobral, mas ainda no final dos anos 70, a prática de colaboração no estado do Ceará, portanto pré-constituinte, já constituía lá, já realizava lá uma experiência importante. Eu chamo a atenção aqui, recomendo uma publicação da Unesco recente,
ano de 2010, Educação e Federalismo, a Unidade na Diversidade, relatando a experiência brasileira, onde tem um grande espaço a experiência do Ceará. A realização das conferências que antecederam a este período recente da última década e, ao mesmo tempo, o debate em torno das inclusões e das competências, as inclusões no plural aqui, porque nós estamos falando de educação inclusiva do ponto de vista, por exemplo, das pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, também de setores marginais de acesso a serviços públicos, muitas vezes estigmatizados ou patologizados, para copiar a expressão que se referiu Maurício, no sentido de que eles eram os próprios responsáveis, aspas, pelo seu fracasso. Ao mesmo tempo, resulta essa nova condição federativa derivada das emendas constitucionais 53 e 59 e do texto permanente da Constituição da República, as conferências setoriais que antecederam esta nova edição em debate no Congresso Nacional do Plano e o novo desenho que o MEC propõe a assumir do ponto de vista de sua gestão no Poder Executivo. As conferências de educação profissional e tecnológica, e são muitas as experiências anteriores a este novo desenho, em que os municípios tomaram relevantes iniciativas na educação técnica e profissional, particularmente na década anterior, quando muitas instituições de educação técnica profissional de nível médio, país afora, tiveram suas atividades encerradas numa conceituação de que não cabia ao poder público diretamente oferecer educação técnica de nível médio. Também a Conferência de Educação Básica, no ano de 2006, e, na sua sequência, Educação Escolar Indígena, dentro do universo das inclusões, no ano de 2009. A Conferência Nacional de Educação, em abril do ano de 2010, portanto, estamos concluindo um ano de posterioridade à CONAI, e a instituição de um Fórum Nacional de Educação, que terá a tarefa de organizar as próximas duas conferências, acompanhar e monitorar a mobilização da sociedade civil na confecção do Plano Nacional, que está em debate agora no Congresso Nacional, e sua consequente repercussão no âmbito dos estados e municípios. Nesse período também, do ponto de vista da experiência de corresponsabilidade de cooperação técnica, se constituíram a Rede Nacional de Formação, a Política Nacional de Formação Docente e de Funcionários, com programas dispostos pelo Ministério da Educação para a cooperação federativa com estados e municípios, a consolidação de um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, pautada, inclusive, em ferramentas distintas de avaliação, não apenas um único exame, o ENAD, mas um conjunto de processos avaliativos que resultam nos sinais, a instituição do Fundeb, como já falei, com a extensão de obrigações do poder público face à extensão da obrigatoriedade, ao mesmo tempo, no âmbito do Ministério da Educação, de 2007 para cá, sua reordenação em torno de transformar as antigas secretarias de educação pré-escolar, de ensino fundamental e de ensino médio, numa única Secretaria de Educação Básica, com toda a abrangência de sua extensão, para coordenar o trabalho do MEC, tanto no seu viés de política pedagógica, de alcance da cooperação técnica, como formação de gestores, de conselheiros, vocacionados, inclusive, para redes municipais, como também, no âmbito das inclusões, a instituição da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que na reforma próxima do Ministério da Educação receberá também uma diretoria de inclusão dirigida especialmente às pessoas portadoras de deficiência. E a extensão da própria CAPES, que tradicionalmente, desde sua criação, cuidava da formação e aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, e há 3 anos assumiu ineditamente no país, correspondente à tarefa assumida pelo governo federal de coordenar a formação profissional dos profissionais da educação, tanto licenciaturas, os cursos de licenciaturas, como dos profissionais técnicos da área administrativa e de gestão, a extensão da CAPES com a criação do Conselho Técnico para a Educação Básica e, junto a ele, inclusive, a expansão da oferta em múltiplas faces de ingresso para professores em primeira ou em segunda licenciatura e mesmo ainda para a condição de especialização.
Nessa lista de programas que nós colocamos em pauta, eu chamo a atenção apenas a uma última, cuja implementação inicia-se este ano, que é a nova certificação de entidades beneficentes de assistência social, que diz de respeito diretamente à possibilidade dos municípios e estados transferirem recursos públicos para tais instituições prestarem serviços educacionais, e que na nova regulamentação, tais instituições, a partir de seu registro junto aos órgãos fiscais, devem definir claramente qual é a finalidade da sua assistência. Se são entidades vocacionadas à área de saúde, os seus registros, acompanhamentos e controles se darão no Ministério da Saúde. Se são entidades vocacionadas à assistência social, estrito sensu, o seu registro cabe ao MDS, assim como o acompanhamento. E se são entidades vocacionadas ao serviço educacional, os seus registros se darão no Ministério da Educação, notadamente com incentivos ao atendimento à educação infantil e ao ensino médio integrado ao técnico. Esses dois destaques estão dados na nova legislação que regula tais entidades e, portanto, reforçarão, por um lado, o reconhecimento do esforço autônomo de tais instituições em prestarem serviços relevantes à população e, por outro lado, num critério transparente, democrático e universal de oferta com o apoio do serviço e de recursos públicos para tanto. Essa inovação, como disse, tem o seu momento inaugural este ano de 2011, portanto, no caso do debate em torno dos gestores municipais, no meu entendimento, é de grande relevância para conhecimento e acompanhamento posteriores. Ao mesmo tempo, se discutem diretrizes nacionais de carreira, ainda que hoje esteja em vigência uma resolução do Conselho Nacional de Educação do ano de 2009, ainda é pouca a sua repercussão do ponto de vista das organizações de legislações estaduais e municipais que deem conta dessa nova adequação. Por exemplo, na transformação de creches que vieram da assistência social para dentro do serviço educacional, a nomenclatura dos profissionais, a realização de concursos públicos, a absorção ou não de profissionais licenciados ou profissionais de outras categorias de formação, de que maneira se interagem com este novo desenho no sentido de serem considerados profissionais de carreira da educação pública, para dar um exemplo atinente aos municípios. O debate em torno do custo aluno-qualidade inicial, que tem a ver com o diálogo pela equidade, não apenas com um balizamento inicial de recursos do Fundeb, mas fundamentalmente com os insumos que devam corresponder em situações de constrangimento, de precarização, no resgate dessas condições de oferta de trabalho, que devam repercutir também nas condições e nas relações internas do serviço educacional. A ação afirmativa, nas suas múltiplas faces, que devam ter atenção, evidentemente, na repercussão dos planos de ação articulada, inaugurados no ano de 2007, onde a visão do Ministério da Educação passa a ter uma dimensão, por exemplo, nos convênios, num tempo de duração de 4 anos, e não apenas ponto a ponto, ano a ano, com convênios que se sucedem e com uma enorme burocracia que se acumulava, inclusive impedindo a realização de avanços importantes no conjunto da educação brasileira, e no avanço necessário no aperfeiçoamento dessa ferramenta, o Plano de Ação Articuladas, esse ano, com a sua 2ª edição, que deverá coincidir, no nosso entendimento do Ministério da Educação, com a pactuação da década realizada no âmbito do território de cada município, preferentemente com a participação tripartite nesta mesa da União, dos estados e dos municípios, em uma diversidade de composição territorial que, no caso da educação, ainda pouco experimenta, por exemplo, a figura dos consórcios públicos, já previstos em legislação, ou de arranjos de desenvolvimento educacional que sobrepõem os limites de um município frente a outro município e colocam necessariamente na mesa o Estado, ou no caso de educação indígena, que talvez aqui seja residual no estado de São Paulo, mas em vastas regiões brasileiras é um assunto importante, os territórios étnico-educacionais. Isso mesmo que for residual, professor Palma,
é a população que cresce 4 vezes mais do que a população não indígena no Brasil. Portanto, temos de nos preparar para um cenário de inclusão diferente. Neste cenário, o Plano Nacional de Educação constitui, portanto, a ferramenta principal de condução dos próximos compromissos na relação federativa, na visão do MEC, e a necessária possibilidade de construir aí as convergências para fazermos frente às aproximações sucessivas que dizem respeito àqueles direitos. Vou saltar essa questão presente aqui ao texto do PNE proposto no projeto de lei 8035/2009, mas aproveito esta oportunidade para pedir a atenção dos senhores e senhoras, particularmente ao corpo do texto da lei, para além, evidentemente, das metas que são fundamentais e das estratégias, mas em função de que no corpo da lei há referências ao regime de colaboração ao Sistema Nacional de Educação, que é novidade na Constituição. Nós nunca tivemos afirmado na Constituição um Sistema Nacional de Educação, e o que isso deve repercutir multiplamente em instâncias de cooperação bem coordenadas, bem esclarecidas, com competências que não desperdicem esforços e, ao mesmo tempo, que deem otimização de recursos, correspondam também ao avanço importante na qualidade educacional. Toda a pauta da proposta do plano deve ser feita em regime de colaboração. Eu ouvi, por exemplo, a referência aqui, a experiência de Sobral. Quem ler com atenção o artigo 11 da LDB vai observar que entre as competências dos municípios e dos sistemas municipais não está a avaliação. A avaliação ficou prerrogativa da lei para a União e para os estados. Esse é um debate que a Undime, em âmbito nacional, tem feito em função de que ferramentas que hoje dirigem, inclusive, investimentos, como é o caso do IDEB, em avaliações que são avaliações padronizadas e nacionais, há que ver qual é o nível de ressonância das aspirações, expectativas e proposições, por exemplo, da base de organização municipal. O novo plano fala em expectativas de aprendizagem, que são conceitos rigorosamente novos, que dialogam com o passado recente da proposição de currículo mínimo, ou da base comum nacional, que é a expressão presente na legislação brasileira. O que significa definir expectativas de aprendizagem em audiência democrática, as expectativas da sociedade, mas, ao mesmo tempo, com as atenções e sensibilidades dos gestores e profissionais da educação. Isso será ou não uma competência exclusiva dos técnicos e especialistas, por mais graduados que sejam, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, por exemplo. Isso tem a ver, portanto, com as relações federativas. E cabe, portanto, na visão do corpo da lei do Plano Nacional, ao âmbito federal, à administração da União, a tarefa de coordenar esses debates em condições objetivamente mais próximas daquilo que deva ser entendido um regime de colaboração nas mais diversas formas e abrangências que ele possa ter. Nesse sentido, os órgãos normativos, evidentemente, terão de ser envolvidos, os conselhos tutelares, a oitiva, o Ministério Público, que são entidades e instituições que permanentemente instam a responsabilidade municipal e estadual para o cumprimento dos seus deveres, boa parte das vezes com pouca sensibilidade aos desafios da gestão, mas em quase todas elas com muita atenção e respeito ao direito dos cidadãos e cidadãs. O meu tempo está concluído, evidentemente, durante o debate nós teremos melhores condições de aprofundar. Apenas queria dar a informação que a Secretaria de Educação Especial, que ocupo temporariamente, dará lugar à Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, cuja finalidade específica é exatamente zelar pelo regime e formas de cooperação, até que nós cheguemos à regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal, onde há competências comuns da União dos Estados e Municípios em matéria educacional, que até hoje não desfruta ainda da lei complementar consequente. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite para participar desta mesa, que discute um assunto extremamente relevante, já estabelecido na Constituição Federal
artigo 211, e também no artigo 8º da LDB. Portanto, se é dispositivo constitucional e também legal, temos que cumprir. Temos que, na realidade, ver como é que organizamos esse regime de colaboração, que, aliás, é o único regime que pode existir no sistema federativo. É importante assinalar que, se nós fôssemos um Estado unitário, não estaríamos aqui discutindo essa questão. Mas, como somos uma federação, evidentemente que não há hierarquia entre os entes federativos e, portanto, o que se tem que cuidar é de organizar melhor a colaboração desses entes e, evidentemente, que o público que está aqui sabe muito bem a importância que isso tem. Aliás, aproveito também, estou vendo aqui na minha frente a professora Guiomar Mello, aproveito para cumprimentá-la, também foi secretária de Educação, quando Mário Covas foi prefeito da capital, e tem uma experiência nessa área e sabe muito bem a importância que tem a colaboração entre Estado, municípios e União. Bom, nós estamos na Secretaria há 90 dias, como eu disse ontem aqui, quase 90 dias, e evidentemente que não tenho um programa a ser apresentado para os próximos 4 anos, até porque esse programa está sendo elaborado a partir do que estamos ouvindo nas reuniões que estamos fazendo com os profissionais do magistério. Portanto, vai levar ainda algum tempo para que possamos chegar a um plenário deste com uma política de educação estabelecida, construída a partir do magistério, a partir da rede, para os próximos 4 anos. Eu vou, portanto, me ater a comentar o que está sendo feito, o que já vinha sendo feito na Secretaria da Educação. Há vários programas, há várias parcerias que a Secretaria da Educação estabeleceu nos últimos anos, nos últimos governos, e que boa parte delas, ou eu creio que terá continuidade, com os ajustes que, obviamente, deverão ser feitos para melhorar esta parceria, esse regime de colaboração. Em relação à União, eu disse ontem aqui, repito, nós estamos, na realidade, já em entendimentos com o Ministério da Educação. O secretário Herman já esteve 2 vezes em Brasília, numa delas eu o acompanhei, em reunião com o ministro Fernando Haddad, onde ficou muito clara a disposição de São Paulo de participar de todos os programas que o MEC tenha para os estados. Após, evidentemente, um deles já está até em fase adiantada de negociação, que é o desenvolvimento na nossa rede de ensino médio do programa do MEC chamado Ensino Médio Integrado, onde nós estamos estabelecendo parcerias com instituições que atuam na área profissional e vamos, portanto, procurar construir um currículo articulado, educação geral mais educação profissional. A negociação já está avançada, aliás, com os institutos federais que nós temos aqui no estado de São Paulo, em número de 26, e ontem mesmo tivemos uma reunião na Secretaria de Educação com o reitor de um deles, para organizar essa ação com 25 destes institutos federais, o que vai possibilitar a Secretaria de Educação, com essa parceria, oferecer, além da educação geral que o ensino médio oferece, também para um conjunto de aproximadamente 3.500 alunos, uma formação profissionalizante que vai ocorrer concomitantemente, de forma integrada, com a educação geral. Mas há outras ações do Ministério que também nós estamos, nesse momento, procurando ver como é que podemos delas participar. Bem, em relação ao que vem acontecendo nas parcerias com o município, acho que o programa mais forte de colaboração que nós temos, ele se iniciou em 96, quando a Secretaria da Educação criou o programa Ação de Parceria Educacional Estado-Município, que resultou na transferência para os municípios. Eu tenho os números aqui. Hoje nós temos no programa chamado de municipalização
Um total de 3.603 escolas foram municipalizadas, e nós temos agora que resolver uma questão. Aliás, a presidente da Undime, a professora Sueli Maia, me alertou logo na entrada aqui, que existe uma questão que nós temos que providenciar com uma certa urgência, que é a doação dos prédios para os municípios. Para que os municípios possam, inclusive, reformar esses prédios, ampliá-los, melhorá-los, porque nós temos plena consciência que, em alguns casos, transferimos escolas em condições não muito boas, para não ser lá muito enfático nessa avaliação. E os municípios nada podem fazer por iniciativa própria, porque os prédios ainda são do Estado. Portanto, nós vamos ter que, com uma certa urgência, levar essa questão ao governador do Estado para que possa haver a doação. Evidentemente que doação implica nas duas partes. Se alguém não quer receber, não recebe. Tudo bem, mas os que quiserem receberão os prédios em doação. Bom, ainda em relação aos números da municipalização, dados de 2010, nós temos 588 municípios que assumiram, a maior parte deles, o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E aí existe uma questão mesmo de articulação no âmbito desses municípios entre a rede municipal e a rede estadual, porque os municípios formam as crianças até o 5º ano e nós as recebemos a partir do 6º ano. E, portanto, é urgente que haja uma articulação nesse sentido, que é de natureza pedagógica, porque, na realidade, a articulação administrativa já existe. Nesse sentido, é importante citar aqui, na sequência, uma outra parceria que nós temos. Recentemente, no mês de fevereiro, o governador Geraldo Alckmin assinou 400 convênios com os municípios que vão utilizar, alguns já estavam, e outros passarão a utilizar, a partir do ano de 2011, o programa nosso chamado Ler e Escrever, que é um programa de alfabetização. E aí eu acredito que nós estamos resolvendo essa questão que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, na medida que esses municípios estão adotando o mesmo programa que a Secretaria da Educação desenvolve, essa passagem do 5º para o 6º ano fica bastante facilitada. Nós temos problemas aí nessa área, que é exatamente a distribuição do material. Aí existe uma questão de logística, porque o nosso currículo está organizado de forma bimestral, e distribuir esse material a cada 2 meses, efetivamente, para uma rede de 5 milhões de alunos, só do nosso lado, e mais 2.432.559 alunos, com dados de janeiro de 2010, já deve ser mais, nas redes municipais. Nesse sentido, a Secretaria está estudando, a rede tem sugerido que esse material fosse organizado não por bimestre, mas talvez por semestre, o que facilitaria, portanto, a distribuição. Você distribui um caderno só, com todo o conteúdo, para um semestre e depois para o outro. Isso está ainda em discussão, mas provavelmente vai ser o caminho, porque não tem outra forma. Não dá para, a cada 2 meses, você fazer chegar em todas as escolas o material para que o aluno possa estudar nele. Alguns municípios, aliás, 80 municípios também já estão adotando o currículo nosso do 6º ao 9º ano, que é aquele material que faz parte do programa São Paulo Faz Escola. Material que também a rede está pedindo revisão. Bom, convênios. Nós temos convênios na área da educação especial, 298 convênios, sendo 264 com associações de pais e amigos excepcionais, 34
com outras instituições assistenciais. Temos uma parceria com os municípios na área do transporte de alunos, como também temos na área da merenda. E eu sei que os municípios reclamam. Sei, tenho consciência. Só peço mais um pouquinho de paciência para podermos... Já esperaram até agora para acertar? Então esperem mais uns 90 dias. Tá? Há uma discussão a respeito dos valores que são repassados. O secretário tem consciência disso. Nós pretendemos, após encerrarmos as discussões com a rede, que deve ocorrer já aqui na primeira quinzena de abril, iniciar uma discussão também com os municípios, com os secretários de educação dos municípios, para, a partir do diagnóstico das questões, ver como é que podemos encaminhar solução. O que nós sabemos perfeitamente que acumular problemas acaba gerando desconforto no funcionamento das redes e, o que é pior, prejuízo para as crianças e adolescentes. Portanto, somos adultos e acredito que em torno de uma mesa temos como equacionar melhor as questões. Programa de construções escolares. Também temos, em alguns municípios, construções que estão sendo feitas pelo Estado em terrenos cedidos pela municipalidade e que depois o município assume. Nesse sentido, eu queria destacar que o governo do Estado de São Paulo já anunciou que vai destinar R$1 bilhão para a construção de creches que serão entregues aos municípios. E é evidente que o critério vai ser exatamente da necessidade. O município que tem demanda não atendida será atendido por esse programa de construção. Há uma discussão aí em torno de se o Estado poderia destinar recursos do seu orçamento, no caso da Secretaria da Educação, para construir creches, uma vez que a Constituição define que a prioridade do Estado é no ensino fundamental e médio, e a prioridade do município é ensino fundamental e educação infantil. Na verdade, eu não tenho essa dúvida. Eu acho que pode, perfeitamente, até porque a emenda constitucional, se não me engano, 59, autoriza isso. E também, mesmo que não tivesse a emenda 59, o que está dito lá na LDB é prioridade, não exclusividade. E, portanto, se hoje é uma demanda da sociedade, creche, nós temos que ver como é que viabilizamos. E essa é uma parceria importante que o governo do Estado está estabelecendo com os municípios, no sentido de propiciar creche para a população que ainda demanda por esse segmento, e que, afinal de contas, é um segmento que, ao longo da história da educação brasileira, esteve abandonado, não é? Até pouco tempo atrás, aliás, até a LDB de 96, nem era matéria educacional, era promoção social, era assistência social. Portanto, passou a fazer parte da educação básica e nós temos que ver como é que podemos viabilizar a oferta desse tipo de educação para toda a população que dele necessite. É a população que não pode pagar por uma creche particular, que, aliás, nesse país é a maioria, e precisa, portanto, dessa solução dada pelo Estado. Por outro lado, os estudos mostram claramente que a criança que teve educação infantil completa, ela tem um melhor desempenho no ensino fundamental. Isso está absolutamente comprovado, não há o que discutir. Portanto, no fundo, não se vai retirar recursos do ensino fundamental. Vai, aliás, otimizar a utilização desses recursos mais tarde, quando essa criança chegar no ensino fundamental, tendo sido assistida educacionalmente durante os primeiros 7 anos, agora 6 anos. Aliás, 5 na realidade, porque com 6 já vai para o ensino fundamental. Claro que nós não podemos
descuidar do ensino fundamental. O ensino fundamental ainda é um problema nesse país. Mesmo o Estado de São Paulo ainda não tem todo jovem de 6 a 14 anos com ensino fundamental, não completou, iniciou, mas saiu, tem evasão ainda, não é? A qualidade também do ensino fundamental precisa ser melhorada, indiscutivelmente. Estão aí as avaliações todas para mostrar. Por falar em avaliação, nós também temos uma parceria com os municípios na área do SARESP, que é o nosso sistema de avaliação. O SARESP já é um sistema criado no Estado de São Paulo, já consolidado, é uma avaliação de sistema e deve ser encarada dessa forma, não é? E muitos municípios estão participando conjuntamente com o Estado desse sistema de avaliação. Portanto, já dispõe de uma ferramenta muito importante para o gestor, não é? O SARESP, assim como o SAEB, na minha avaliação, na minha visão, é um elemento fundamental para você orientar as políticas. Essa é a questão. Não é um sistema para avaliar aluno, caso a caso, tanto é que o SAEB é por amostragem, diferentemente do SARESP. Como também não é um sistema para avaliar o professor. Se nós queremos avaliar o professor, precisamos criar outras ferramentas, não é? Ele avalia o sistema como um todo, ele avalia como é que a escola está funcionando e o que é e quais são as intervenções necessárias. Aliás, uma crítica que eu faço é na direção seguinte: nós já temos muita avaliação no Brasil, mas nós temos pouca intervenção. Essa é a questão. Está na hora de começar a intervir naqueles gargalos, naqueles déficits que essas avaliações apontam para os gestores. Bem, eu relatei rapidamente o que nós temos em matéria de parceria com os municípios aqui no Estado de São Paulo, e eu concluiria fazendo duas afirmações. Nós precisamos melhorar a relação que temos com os municípios, indiscutivelmente. Os municípios hoje têm uma responsabilidade muito forte na educação infantil. Aliás, na educação infantil é só ele que atua no Estado de São Paulo. Nós não temos, a Secretaria de Educação tem alguma matrícula de pré-escola residual, quer dizer, não tem, e não atua na área de creches, a não ser agora com esse programa anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, de R$1 bilhão para a construção de creches. Portanto, é preciso melhorar essa relação, que não envolve apenas a transferência de recursos e também de encargos, às vezes mais encargos do que recursos. É preciso equalizar isso melhor. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que nós precisamos, tanto estados como municípios, participar ativamente dos programas que o MEC desenvolve no Estado de São Paulo, de forma articulada, não é? É importante que MEC e Secretaria de Educação, em conjunto, ofereçam programas para os municípios. E não entra um sem que o outro saiba, isso não é articulação, isso é desarticulação, lá embaixo, e muito menos regime de colaboração, não é? Bom, enfim, eu penso que nós temos ainda um caminho longo a percorrer. Eu mencionaria, por último, a parceria que nós temos com o Ministério da Educação, com os municípios, na participação que a Secretaria tem no Fórum de Formação de Professores, que foi instituído pelo governo federal, na gestão do presidente Lula, e que São Paulo participa também, porque organizou dentro do Estado esse tipo de participação. E eu, inclusive, represento lá, não sei se vou continuar representando, mas até o momento eu represento o Conselho Estadual de Educação no Fórum. Agora, eu acho que o Conselho deve designar outra pessoa, porque eu já participo do Fórum a hora que eu quiser como secretário adjunto. Então, não há necessidade de eu ficar ocupando duas funções ao mesmo tempo, não é? Muito bem, eu agradeço a atenção de todos, cumprimento o professor Carlos Abicalil, que conheço a trajetória parlamentar, lamento a sua não recondução ao parlamento, vai fazer falta, indiscutivelmente,
mas acredito que com a sua competência vai ajudar muito a educação no Ministério da Educação. E também o meu colega do Ceará, também secretário adjunto, o professor Maurício Maia. Muito obrigado a todos.